Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje estaremos finalizando o capítulo 8, A China Milenária, do nosso livro A Caminho da Luz. Que tenhamos uma boa leitura. O Nirvana. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Este culto, cotidiano e perseverante, é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. O povo chinês recebeu os enviados do Cristo com grande atenção e absorveram muitos conceitos morais trazidos por estes enviados. Desta maneira, o respeito aos mais idosos, a fé na imortalidade da alma, os conceitos de evolução e de convivência pacífica estavam bem cravados nos corações daquele povo. Porém, como as diversas raças adâmicas que povoaram a Terra, eles cometeram equívocos, principalmente quanto à interpretação do ensinamento de Buda com relação ao Nirvana. Para Buda, o estágio de Nirvana era o estágio máximo que o espírito humano poderia adquirir. E ali significaria profunda sabedoria, vivência harmônica com toda a natureza, um estágio tão elevado de crescimento do espírito humano que ele não mais necessitaria reencarnar. A concepção do Nirvana, através dos equívocos interpretativos do povo chinês, levou a eles a acreditar que o estado de Nirvana era um estado de nada absoluto. A comunhão com Deus quando você estaria num processo de beatitude, em que você viveria num sistema de paz eterna e que não teria que fazer mais nenhum esforço evolutivo. Grande equívoco, porque a lei de Deus, a lei divina, é a lei do progresso infinito. A aquisição do conhecimento intelectual e do conhecimento moral, que, pela criação de Deus ser infinito, a busca desses conhecimentos também devem ser infinitas. E com base nesse pensamento equivocado, o povo chinês se estabilizou, se solidificou neste pensamento e não mais buscou o progresso. Desta maneira, houve uma estagnação espiritual e um isolamento do povo, evitando totalmente o contato
com as outras raças que naquela época habitavam o globo terrestre. A China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês, cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Destas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar, na Grande República, todas as conquistas materiais, usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor. Porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nestes últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos. O livro A Caminho da Luz foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier no ano de 1938. Naquela época, estava em pleno vigor a Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre a China e o Japão, que foi de 1937 até 1945, quando o Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial, depois de Nagasaki e Hiroshima. As guerras sino-japonesas, a primeira foi de 1894 a 1895, e a segunda, como eu disse, de 1937 a 1945. O Japão invadiu a China atrás de expansão territorial. Vale lembrar que o Japão é uma ilha pequena e que ela precisava de recursos para se desenvolver. E a opção foi invadir o imenso território da China em busca de conquistar territórios e materiais e recursos para que o Japão pudesse se desenvolver. Foi um massacre terrível, porque o Japão estava muito mais bem equipado e municiado com armas, e o massacre foi imenso, principalmente na Segunda Guerra. Foi terrível para o povo chinês. Ele esteve sob o domínio do Japão por um longo período. Isso foi negativo, é lógico, toda guerra é negativa. Porém, o Japão levou um pouco de progresso ao território chinês. Vale lembrar que os comentários de Emmanuel no livro se referem ao momento em que ele vivia. De lá para cá, a China evoluiu demasiadamente, tornando-se uma das maiores potências do mundo atual, dominando o comércio, a produção de equipamentos, de tecnologia. E hoje a China já ameaça a hegemonia dos Estados Unidos como líder mundial. Observa-se que a China fez a lição de casa. Ela abandonou o equívoco do isolamento e propiciou o contato do povo chinês com os demais povos do planeta Terra, atingindo assim os objetivos do Cristo e fazendo com que
Hoje, o povo chinês, tão sofrido durante séculos e séculos, tem condições de ter tudo que a modernidade pode oferecer em termos de conforto, de recursos e de possibilidades de crescimento como um povo. O que mais se vê hoje em dia é a famosa chave, Made in China. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. O povo chinês superou os conflitos com o Japão, sobreviveu aos massacres que foram impostos àquele povo, tornou-se uma potência. Os seus governantes promoveram o ensinamento, a tecnologia, o crescimento industrial. A indústria se tornou forte, se tornou a grande produtora de produtos para o mundo inteiro. Aquele povo valoroso conseguiu avançar no tempo através de adquisição dos recursos necessários para que ali houvesse condições dignas de vida. E aquele povo pacífico, aquele povo que sofreu tantas humilhações, que passou por momentos tão aflitivos, conseguiu manter-se unido, forte nas suas crenças e nos seus valores morais. E o que falta agora? Falta aos governantes daquela raça permitir que o povo tenha acesso ao doce Evangelho do Cristo, para que ele possa ver ali todos os valores que eles cultivaram durante todos estes tempos e compreender as profundas lições do Divino Mestre Jesus, para que finalmente a China possa mergulhar no ensinamento cristão e desenvolver os últimos laços que faltam no aspecto moral, para que definitivamente se torne uma potência não só das coisas materiais, mas principalmente dos valores espirituais. E assim nós encerramos a nossa viagem pela China milenária, convidando a todos que ainda não assinaram ali o NEP, com todas as possibilidades de estudos que ela oferece, que façam ali a assinatura, para que possam receber sempre que um novo estudo, uma nova mensagem seja postada. Aguardamos a todos vocês. Fiquemos em paz e até a semana que vem.